Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. A gente vai conversar sobre a organização dos poderes e essa é a aula Express. É uma aula mais condensada, uma aula mais sintetizada, uma aula mais objetiva para você que está sem tempo de estudar todo esse conteúdo da Constituição. Quando a gente fala em organização dos poderes, a gente vai falar dos 3 poderes em detalhes de cada um deles, mas sem aprofundar muito o assunto, porque essa é uma proposta diferente, é uma proposta de aula mais corrida, mais ligeira, mais fluida. Eu não vou entrar em tantos questionamentos doutrinários, jurisprudenciais e tudo mais, né? A ideia aqui é te dar uma noção boa, rápida, muitas vezes até te fazer uma revisão daquilo que você já conhece, de forma a otimizar o seu tempo. Você vai gastar menos tempo assistindo esses 2 vídeos, serão 2 aulas, né, do que aquelas aulas que a gente fez do curso de Constitucional. Primeira dica bacana, essa é uma aula mais sintetizada, mais resumida, tudo bem? Tranquilos? Sussa? Pô, cabeça, mas e se eu ficar com dúvida, como é que faz? Aí você pega a aula completa lá do curso e aí dá uma esmiuçada naquilo que ficou com dúvida. Persistindo a dúvida, se manda e-mail pro Cabeça, entra em contato com o Cabeça pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, liga lá no site, fala, diz pro Cabeça resolver minha dúvida. Enfim, a gente vai sanar a sua dúvida de alguma maneira, tá bom? Belezinha? Então, olha só, essa aula é uma aula mais correria, ela é uma aula de menor tempo para essa quantidade de informações. Se você de repente achar que ficou faltando uma coisa, quer aprofundar mais o assunto, olha a aula completa que está lá no site. E se ainda assim persistir uma dúvida, você entre em contato conosco, tá bom? Abração, vamos lá então. Vamos começar a nossa aula de Direito Constitucional Express, Organização dos Poderes, essa é a aula número 1. Vamos lá? Então deixa o Cabeça aumentar a tela aqui, beleza? Primeiro dispositivo que a gente vai tratar agora, o artigo 44. Só deixa o Cabeça fazer um ajuste aqui, diminuir. Ah, tá legal. Então é isso mesmo, artigo 44, vamos lá. Da organização dos poderes, do Poder Legislativo do Congresso Nacional. Nosso primeiro assunto da aula de organização dos poderes, Express, é justamente falar sobre o Congresso Nacional. A gente vai verificar nessa aula de hoje que a gente vai falar dos 3 poderes. Quando a gente ouve essa expressão organização dos poderes, eu tenho que ter em mente sempre o seguinte, que eu vou falar do executivo, vou falar do legislativo e vou falar do judiciário, ok? Nós estamos falando de quase 2/3 de todo o texto constitucional. É coisa pra caramba, né? Mas o interessante é observar o seguinte, que quando a gente falar desses 3 assuntos nessa aula, muita coisa que você já sabe você vai revisar. E aí você vai ter sempre a informação precisa, uma informação rápida para poder responder questão de prova. Vamos começar então pelo Legislativo, Congresso Nacional, artigo 44. O que a gente tem de interessante aqui no artigo 44? O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Informação super importante aqui são as seguintes. O poder legislativo federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, olha só, a Câmara dos Deputados e do Senado. O Congresso Nacional é a fusão, é a junção, é a composição de quem? Senado e Câmara dos Deputados, belezinha? Sussa! Aqui a gente tem um nome específico para isso, a gente chama que o Legislativo Brasileiro Federal, ele é bicameral, o Legislativo bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, Senado e Câmara dos Deputados, bicameral. O Senado também é conhecido como Câmara Alta e a Câmara dos Deputados como Câmara Baixa. O Senado também é conhecido como Casa dos Lordes, Lordes, né? E a Câmara, Casa dos Comuns.
Isso é em razão da origem do bicameralismo. O bicameralismo tem origem na Inglaterra, ele foi adotado também nos Estados Unidos e veio importado para o Brasil. O bicameralismo adotado no Brasil é o bicameralismo norte-americano, é o bicameralismo dos Estados Unidos, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado, representante dos Estados-membros. Isso é extremamente importante você saber, ok? Cada legislatura terá duração de 4 anos. O que é isso, cabeça? Legislatura? Eu nunca ouvi falar disso. É um nome diferente para designar mandato? Não, não é nome diferente para designar mandato. Quando a gente fala de legislatura, a gente está falando de um período, de um tempo de trabalho do legislativo. O legislativo, ele conta o tempo de trabalho, em legislaturas, ok? Legislaturas. E cada legislatura, ela tem 4 anos. Cada legislatura, ela tem 4 anos. Então, as referências do Congresso Nacional, as referências das Assembleias Legislativas, as referências de tempo das câmaras de vereadores, por exemplo, elas são por legislatura. Na legislatura 56 da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado tal conseguiu aprovar tal lei. Então, a ideia da legislatura é a designação de um período de tempo do trabalho do legislativo. Legislatura é diferente de mandato. Legislatura, ela tem duração de 4 anos. O mandato, ele pode ter 4 ou 8 anos, depende de qual casa parlamentar a gente está falando. No Senado, o mandato é de 8 anos, na Câmara dos Deputados são 4 anos, ok? O mandato no Senado, 8 anos, são 8 anos. E o mandato na Câmara dos Deputados são 4 anos. Um senador, olha só que interessante, um senador, como ele exerce um mandato de 8 anos, então ele trabalha durante 2 legislaturas. Ao passo que na Câmara dos Deputados, como o mandato é de 4 anos, ele acaba sendo igual a uma legislatura. Belezinha? Sussa, tranquilos? Observando e lembrando sempre, legislatura é diferente de mandato. Vamos em frente então. Artigo 45, vamos falar da Câmara dos Deputados um pouquinho, já que a gente está falando do Congresso Nacional, que é composição justamente do Congresso do Legislativo Federal. A Câmara dos Deputados é parte dessa composição. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e cada território do Distrito Federal. Então vamos lá, informações importantíssimas aqui. Deixa eu ver se o cabeça consegue fazer um negócio aqui para te chamar atenção. Olha só, vamos ver se o cabeça dá conta, representantes do povo. Vamos ver se eu consigo dar um realce. Show de bola, realçou, maravilha, isso que o cabeça queria. Olha lá, esses textos aqui eu quero que você realce aí também no seu material. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Olha só que informação bacana. Em cada estado, em cada território. Pô, cabeça, mas território tem deputado federal? Tem. Território, a Constituição tem previsão de que cada território pode ter 4 deputados federais. É um número fixo, tá? É um número fixo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Beleza? Sussa, tranquilos? O Distrito Federal tem seus deputados federais, além dos seus deputados distritais. Ok?
Informação super bacana, a Câmara dos Deputados é representante do povo e eles são eleitos pelo sistema proporcional. Por que eu pedi para você destacar sistema proporcional e representantes do povo? Porque no Senado é diferente, eles são representantes dos Estados-membros e eleitos pelo sistema majoritário. O número de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo os ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 e mais de 70. Aqui, ó, número mínimo e número máximo de deputados federais. Destaca isso aí no seu material. Número mínimo e número máximo de deputados federais por estado da federação, por estado membro da federação, incluindo aí o Distrito Federal. Mínimo 8, máximo de 70. E agora olha só, outra informação bacana. Cada território elegerá 4 deputados federais. Esse é um número fixo. 4 deputados federais para territórios. Tudo bem? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente. Então vamos lá, vamos falar do artigo 46 do Senado Federal agora. Compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Então eu quero que você destaque aí, meu amigão, o seguinte, olha lá, ó. Compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Destaca isso aí. E eles são eleitos pelo princípio majoritário. Majoritário, bacana? Cada estado e Distrito Federal elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Então vamos destacar lá. 3 senadores. Opa, deixa eu destacar aqui. 3 senadores com mandato de 8 anos. 3 senadores com mandato de 8 anos. A representação de cada estado será renovada de 4 em 4 anos. Isso é super importante. Apesar de a gente ter um mandato de senador de 8 anos, a cada 4 anos existe eleição para senador. Exatamente. Apesar do mandato ser de 8 anos, a cada 4 anos existe sim uma eleição para senador. Por que que existe? Olha só, é feita alternada de 1/3 para 2/3. Então a gente tem 81 senadores lá no Senado. Só que desses 81, a troca deles, a substituição desses senadores acontece a cada 4 anos. Então, em 2018, a gente vai ter 2/3 dos senadores sendo trocados. Em 2022, 1/3 dos senadores. E assim vai de forma alternada. A cada eleição para o Senado, existe só 2 vagas ou 1 vaga. Então vai... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa. É apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da Lá Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da Lá Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.